Hilton já está por aqui. Deixa eu falar aqui com o Hilton, que já já nós vamos começar. Pronto. Ele já está aqui aguardando. Desjaldete Gézele. Então, estamos aqui hoje. Já chegaram bastante pessoas. Tem 11 pessoas. Vamos pegando esse aviãozinho aí, jogando, chamando mais pessoas. Né? Nesse final de semana. Boa noite, Neuzinha. Quem é mais que está aí? Márcia. Eu tô com saudade de você. Marilísia. Aí fala assim, você não falou meu nome. Eu digo, meu Deus, você for falar o nome de todo mundo, não tem live. Então eu não posso estar tomando muito tempo, o tempo da pessoa que vai expor o assunto, né? Porque essa pessoa gosta muito de falar. Essa pessoa é eu, viu? Gosto muito de falar. Hilton já está aí, daqui a pouco lhe chamo Hilton. Então, espero que vocês estejam todos bem. Todos bem. Nós estamos aqui mais uma semana, falando para aqueles que não estão em Salvador. Estamos em Salvador, Bahia, no bairro do Imbuí, é onde se localiza o Centro Fraterno Luz e Caridade. E no momento estamos falando da minha residência, pois fisicamente não estamos no Centro Fraterno, por motivos da pandemia, e estamos aguardando que a gente possa retornar em paz. Eu quero só que vocês me sinalizem, o som está bom? Sinalizem para mim, por favor. Renata. Então eu quero só que você me dê uma sinalização aí se o som tá bacana, tá bom? Que eu vou já chamar o nosso irmão Hilton. Ah, beleza, Hilton. Que beleza, vou já chamar ele. Ai, que bom, Inês. Rapaz, isso é tão bacana. Você veja quanta coisa a pandemia também nos trouxe de bom. Nada, absolutamente nada acontece ao acaso. Peroba, que bom que você está aqui. Olha, a Inês, ela mora em São Paulo, também tem as duas pessoas que moram em São Paulo. Tem uma pessoa de Portugal que está conosco também em todas as lives, inclusive nos ajudando, é uma coisa que eu peço encarecidamente, continue a nos ajudar. Estamos precisando de vocês. Quem tiver alguma dificuldade com a conta, me procura no direct ou no zap. Se não tiver no zap, fala no direct que a gente conversa. Mas é um momento difícil, mas que nós estamos já transpondo e vai passar, sem sombra de dúvida. Mas ainda está difícil para nós. Casa Espírita só anda com a cuia na mão. Graças a todos vocês. Boa noite, Cíntia. Graças a todos vocês, nós estamos conseguindo manter a casa. Nesses 18 anos de casa, muitas almas foram iluminadas pela luz do Centro Fraterno de Caridade. Todos nós. Juliana, que bom que você está aqui. Então, muitas almas foram iluminadas, encarnadas e desencarnadas. Então, é um pontinho de luz que nos ajuda muito na caminhada. E nessa pandemia, ele também não parou. Eu tive a coragem, porque eu não tinha não, mas eu fui jogada para fazer essas lives. E tem momento que você tem que fazer. Eu não faria por mim, mas pelo Centro Fraterno eu faço com muito amor, com muito carinho. E junto com a força que vocês me dão, que isso também é necessário, esse feedback que eu tenho de vocês, que vocês nos ajudam tanto. Com essa força a gente vai embora, a gente continua. E trazendo uma palavra dos irmãos, dos confrades, que se propõem a estar conosco nesse momento tão difícil. Então, quantas pessoas estão vendo as lives, são confortadas pelas palavras que aqui são ditas. Então, nosso agradecimento primeiro a Deus, aos mentores do Centro Fraterno de Caridade e a todos os amigos espirituais envolvidos nesta tarefa de
humanizar, de apoiar a nós em momentos tão difíceis. E eu já falei e vou voltar a falar, não é uma coisa pontual, não é a situação do nosso país, mas sim uma coisa mundial. Então, estamos todos juntos. Vamos nos unir em corrente de oração. Vamos nos unir em tomar cuidado conosco e assim cuidar do outro. Porque tudo passa. Isso também vai passar. Mas ainda não passou. Tenham cuidado. Não é porque está tudo aberto. As coisas estão começando já a engrenar, voltando ao normal. Estão baixando, mas o vírus ainda está ali. Ele está se enfraquecendo e vai enfraquecer, porque Deus está no comando. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho fé. Me cuido e tenho fé. Me cuido do outro que está ao meu lado, cuidando de mim. É dessa forma que nós vamos vencer essa situação. Como já vencemos tantas outras, em tantas outras épocas diferentes. E agora estamos aqui. Que Jesus nos abençoe, que nossa irmã Flecha Ligeira, com a sua flecha de luz, ilumine a todos vocês. Que essa luz em frequência de amor, de cura, chegue aos vossos lares, pois conectados estamos nesta frequência. E que a paz esteja convosco. Então, a partir de agora, vou chamar o nosso irmão Hilton para que a gente possa fazer a nossa live de hoje. Vamos aguardando aí Hilton chegar. Está chegando. Hilton! Que bom te ver! Muito boa noite, Sema. Boa noite. Deixa eu só diminuir aqui o som daqui. Eu gosto de ter uma musicazinha antes, para a gente ir se inspirando, né? Se inspirando na fé, buscando o equilíbrio, que é uma coisa tão necessária para que a gente possa passar por esse momento. Então, boa noite, Hilton. Agora a palavra é sua. Muito boa noite, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, nos possibilitando a sensibilidade que se faz necessária para o momento. Eu gosto sempre de começar as nossas conversas lembrando da importância do bom ânimo, de estarmos verdadeiramente vivenciando a boa notícia, ou as boas notícias trazidas pelo Mestre Jesus. O tema ele é bastante convidativo, porque ele nos permite uma reflexão à luz da doutrina espírita, com a contribuição de ninguém menos que Emmanuel, acerca de um capítulo tão significativo nas informações trazidas daqueles que se dedicaram a narrar a passagem do Mestre Jesus pela Terra. Os discípulos, os quais escreveram em suas narrativas, no sabor das suas emoções, os ensinamentos do Mestre Jesus. E trataremos hoje de um capítulo de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Essa chamativa de Jesus, percebemos a importante mensagem à luz dos momentos confortantes que enfrentamos diariamente. E esse momento ele é muito especial. É justamente nesse capítulo que o apóstolo ele vai retratar aquele momento o qual se tornou na história um momento de extrema importância e representatividade do pensamento cristão, que é quando Jesus reúne seus discípulos para a última ceia que faria com eles fisicamente no plano material, antes de ocorrer
os dias difíceis, os quais a humanidade o tomaria e faria dele os mais absurdos e Sim. terríveis manifestações da nossa crueldade por falta de maturidade espiritual para se perceber como uma criatura espiritual, experienciando aqui na Terra um momento de aprendizado. E nesse momento tão importante, o discípulo, ele retrata que Jesus reúne todos para passar algumas orientações para que eles se preparassem para a sua partida deste mundo material, mas que o movimento prosseguisse com bases nas suas orientações. Então, ele inicia um processo de conforto para aquelas almas, ao mesmo tempo que ele traça um roteiro para ser seguido. Isso é muito interessante. E aí percebemos que João, quando ele retrata esse momento da última ceia, ele dá uma ênfase muito importante a Judas durante esse processo de instrução, como acabamos de dizer. Mas fica nitidamente para todos nós que Jesus sabia que ocorreria com ele. Era um momento delicado, um momento no qual ele falava para aqueles corações uma mensagem que as iluminasse para que elas soubessem lidar com essa situação. E nós encontraremos uma contribuição muito bonita e muito profunda de ninguém menos que Emmanuel. E Emmanuel, ele faz uma reflexão no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 136. E nesse capítulo, Emmanuel, ele denomina, ele intitula de Na Vitória Real. E ele diz assim: é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de um vencido vulgar. Olha que interessante, né? Aqueles que arquitetavam, que planejavam tomar posse do seu corpo para maltratá-lo, aqueles que pretendiam aniquilá-lo, esses viam em Jesus alguém vencido. E continua Emmanuel: sabia-se no momento que ia entrar em amarga solidão. E, de fato, isso ocorre. Aqueles que foram comensais das suas mais íntimas afeições, aqueles que participaram com ele de momentos de profunda reflexão, aqueles que ouviram da sua boca palavras confortantes e animadoras, aqueles que receberam o auxílio, muitas das vezes poderíamos lembrar que aqueles que receberam curas materiais, aqueles que receberam curas espirituais, porque nós sabemos que a dimensão da atuação de Jesus, ela é muito ampla, foi além de atender às enfermidades físicas. Naquele momento, dar a sua testemunho naquele momento difícil. Então, verdadeiramente, Jesus estava sós. Confessava que fora incompreendido pelos homens a quais se propusera a servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado
a comunidade a informação através de um inimigo invigilante, né? Que nós sabemos que a invigilância, ela abre as portas para os acessos de consciências infelizes que nos atormentam, que por muitas vezes nos inspiram atitudes que nos comprometem a tranquilidade interior, a paz interior. E Judas estava naquele momento sob a atuação de seres que, ainda que percebessem nele intenções outras, né? Nós sabemos que a literatura espírita nos esclarece que ele acreditava que Deus interferiria, que Deus agiria naquele momento que aqueles homens prendessem Jesus. Ele acreditava que naquele instante Deus iria se manifestar, banindo, aniquilando o Império Romano. Mas os espíritos infelizes que participavam daqueles ideais infelizes estavam ali a inspirá-lo a tomar aquela atitude. E Emmanuel continua na sua mensagem nos dizendo: falava sem rebolsos da flagelação que seria vítima. Jesus falava para o seu colegiado todos os tormentos os quais passaria. Mesmo porque profetas já tinham narrado como seria. E Jesus fazia lembrar aqueles homens de tudo o qual ele passaria na mão daquelas pessoas inquietas e perturbadas espiritualmente. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Aqueles que deturpavam a sua mensagem, que modificavam a sua mensagem de luz, buscando apresentar Jesus como uma criatura revolucionária, uma criatura desassociada da fé até então, tida como a fé a qual deveria conduzir o seu povo à libertação. Eles passavam uma imagem distorcida de Jesus. Jesus tinha consciência disso. Certificava-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar melhor o processo de confundi-lo. E a gente percebe que isso acontece diariamente, né? Pessoas apenas interessadas em atender às suas necessidades, a atender os seus interesses, sejam eles das mais diferentes ordens da atuação humana. Essas pessoas procuram passar uma mensagem distorcida daquela mensagem de paz, de amor, trazida à Terra por Jesus. Perceber o ódio que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assalbarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontrares em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque os instrutores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Linda essa mensagem de Emmanuel, muito linda. E aí ela nos traz algumas observações, que essas observações que eu gostaria de trabalhar nessa nossa conversa dessa noite maravilhosa de hoje, né? Que seria o quê? Seria, inicialmente, a percepção de que Jesus, naquele momento, ele sabia de tudo o que ocorreria com ele. No entanto, ele reúne aqueles homens para fortalecê-los. Ele reúne aqueles homens para encorajá-los.
ele reúne aqueles homens para traçar um roteiro de uma eficiência extraordinária, porque o cristianismo se propagou com uma força muito grande. A cruz se tornou uma mola propulsora, levando o cristianismo a locais até então distantes naquela época. E hoje nós temos consciência que o pensamento crístico hoje, ele se encontra hoje presente, se não em todo o mundo, mas em quase todo o mundo, né? Então nós percebemos a profundidade da sua mensagem, a dimensão de alcance da sua mensagem. E por muitas vezes, é justamente essa observação, esse comparativo que eu gostaria de fazer. Por vezes, quando nós nos deparamos diante de uma dificuldade, superdimensionamos ela. Por vezes, estabelecemos um discurso pessimista, um discurso de falta de encorajamento. E o mestre, aquele que dizemos seguir, que é o nosso modelo e guia, ele dá um exemplo de uma magnitude tão grande para que pudéssemos seguir. E as pessoas se mostram temerosas de uma forma que poderíamos dizer até assustadora, porque, por vezes, passa uma imagem de uma visão puramente materialista. E como agir dessa forma quando bem sabemos que a vida ela não é vencida pela morte? Eu costumo dizer sempre que a vida é muito poderosa para ser vencida pela morte. E nós percebemos justamente com a doutrina espírita essa confirmação. Mas quando estamos diante de um problema, de uma dificuldade, o bom ânimo desaparece. Aquela mensagem fantástica trazida à Terra, as boas notícias trazidas à Terra, elas são esquecidas. Nos colocamos como se fôssemos seres de uma única existência, seres que não compreendem que nós estamos aqui num processo constante de aprendizados. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência e seguiremos adiante porque a verdadeira vida ela é espiritual, ela não é material. Nós iremos todos desencarnar. Não saberia dizer quando nem como, mas todos nós iremos desencarnar. A desencarnação é um princípio, é um processo da vida. Deixarmos o corpo inexorável. Natural, inexorável, né? Então Jesus, ele diante daquele cenário, ele passa uma visão de otimismo, ele faz um discurso preparatório, e Emmanuel diz na sua mensagem, se a gente prestou bem atenção, que ele, no final, que ele nos diz assim, que assim, vou repetir, assim ocorre porque os instrutores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas, notavelmente, para vencer o mundo. E aí a gente, só com essa frasezinha de rodapé, a gente já poderia aqui abrir aqui um leque de considerações. Poderíamos aqui repensar muitas coisas. Pode falar, minha irmã. É fundamental essa observação aí, Emmanuel. Não é para vencer o mundo, nós não vamos conseguir nunca. O único mundo que nós podemos vencer é o nosso, a nós mesmos. Não é isso? É o único mundo, é o consciencial nosso. Você só pode vencer a você mesmo. O mundo é um centro de escola e é uma escola, é um centro de aprendizado para todos nós. Espíritos encarnados vivenciando uma experiência terrena. E Jesus fala assim, homem de pouca fé. Não é verdade? A palavra de Jesus. Homem de pouca fé.
Então, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai continuar, mas ele venceu o quê? As adversidades do mundo sem perder a fé, sem perder a centralidade e deixando essa mensagem tão maravilhosa para vocês. Eu gosto muito de uma colocação de Humberto Holden, que ele diz assim, né, que a nossa fé é semelhante a um homem que mora em frente a uma montanha. À noite, olhando da sua janela a montanha, ele diz assim: montanha, passa-te daqui para ali. Fecha a janela e vai dormir. No dia seguinte, logo pela manhã, ele abre a janela e, vendo que a montanha estava no mesmo lugar, ele diz assim: eu sabia que você não ia sair daí. Assim é a nossa fé, né? Mas o que podemos aprender com as palavras de Jesus? Nada tema de definitivo. Nada tema de definitivo. Sema, ela dizia aí que isso vai passar, e vai realmente passar. Tudo passa. Tudo passa. E, por vezes, percebemos que, embora a história diga o contrário, tem pessoas que manifestam-se diante desse panorama difícil dessa pandemia como se ela jamais fosse passar. Como se os problemas eles não desaparecessem. Como se as coisas viessem e ficassem dentro de um processo no qual estaríamos todos fadados a sofrimento, às doenças, como se estivéssemos todos fadados à desencarnação. Muitos irão desencarnar. Verdade. Muitos irão desencarnar. Seja de Covid-19 ou seja de outras enfermidades. Ou até mesmo por já ter passado o tempo de validade, né? Já está com o tempo de validade vencido, né? Então, todos nós sofremos um processo de desgaste natural desde que nascemos. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Então, de fato, a gente precisa adotar uma postura diante das dificuldades, diante dos problemas, tendo a certeza que essa situação não é definitiva, né? Tem uma outra frase de Emmanuel que eu gosto muito, que ela diz assim: por pior que seja a tempestade, tenha certeza que ela vai passar. E é verdade. E é verdade. Passa sim e vai passar. Um outro aspecto que podemos aprender com essas palavras de Jesus é: não se revolte. Não se revolte. Sim. Não se revolte. Porque se adotarmos uma postura de revolta diante aos dramas que nos visitam, nos convidando mudanças, e essas mudanças necessitarão acontecerá para muitos. Então, se a gente entra no processo de revolta, a gente deixa de perceber tudo que se pode aprender diante as dificuldades, tudo que se pode aprender quando estamos passando por um problema, seja de que ordem for, um problema de saúde, problema financeiro, um problema sentimental, seja qual for, sempre temos algo a aprender para que possamos melhorarmos quanto seres espirituais que somos, realizando esse estágio aqui no mundo físico, essa experiência aqui no mundo físico, nessa maravilhosa ferramenta criada por Deus para nos ajudar a evoluir. Então, não se revolte. Joana de Ângeles, ela tem uma frase que diz assim: felizes são aqueles que estão resgatando sem estarem contraindo novos débitos. Porque aqueles que estão resgatando, estão revoltados, esses não estão tirando proveito daquela experiência. E provavelmente terão que repeti-la. Em quais condições, não sei. Mas precisarão refazer aquela prova, né? Aquela experiência, porque ficaram na revolta e deixaram
de observar qual era a mensagem espiritual a ser tirada daquela experiência, daquela situação, daquele sofrimento. E aí a gente ouve com muita propriedade alguns autores espirituais dizerem que quando a gente sofrer por sofrer é só sofrimento. Quando a gente fica só no sofrimento, só na revolta, é só sofrimento. Mas quando a gente, a partir daquele momento de dor, de sofrimento, a gente faz uma reflexão, percebe algumas mudanças a realizarmos e a fazemos, aí a gente percebe que aquele sofrimento se torna um trampolim que nos conduzirá a uma condição melhor. Sairemos mais fortes, mais maduros e mais responsáveis, se aproveitarmos bem aquela experiência a qual estamos experienciando. Um outro aspecto que eu trago, que a gente poderia tirar das palavras de Jesus, não fique amargo. Não fique amargo. Porque a gente percebe que é um outro aspecto que a gente tem assistido, né? Nesses dias, né? As pessoas fechadas, né? Pessoas tratando com certa aspereza, com certa rudeza, né? As outras, né? E muitas vezes até tentando mascarar essa rudeza chamando de franqueza, né? Tem pessoas que dizem que são, de fato, são rudes, né? São agressivas, né? Então, outro aspecto importante, a gente tem visto as pessoas amarguradas, as pessoas amargas, né? E a gente precisa se proteger disso. A mensagem de Jesus é uma mensagem de felicidade. Porque se é uma boa notícia, como é que eu posso me comportar diante de uma boa notícia? Triste, amargo, né? Então a gente precisa, de fato, ter muito cuidado em relação a isso, para que a gente não se torne, né, uma pessoa amarga, uma pessoa agressiva, diante desse panorama que nós estamos vivendo. Um outro aspecto que nós podemos tirar da mensagem do Mestre é a seguinte: confie em Deus e siga amando. Confie em Deus e siga amando. Iracema falou, né, na sua introdução, né, que ela acredita em Deus, ela confia em Deus. Verdadeiramente precisamos acreditar e confiar em Deus. Não é apenas falar, mas a gente agir de maneira tal a testemunhar isso. Porque de nada adianta a gente estar dizendo, não acredito, eu confio em Deus, quase todo mundo fala isso. Mas quando as dificuldades aparecem, aí ela entra num processo de desalinho, ela entra num processo de revolta, ela se torna uma pessoa amarga, ela acha que aquele mal e aquele sofrimento nunca vai passar. Então, na realidade, ela não está testemunhando aquilo que ela diz acreditar, né? Então, se nós confiamos em Deus, sabemos que Deus é justo e bom, sabemos que Deus é amor, então a gente vai seguir confiando nele, porque há justiça em tudo que está acontecendo, e vamos continuar com ele, amando e servindo, que é o grande desafio, né, desses dias, né? A gente continuar amando e servindo. Tem uma contribuição que eu trouxe de Bezerra de Menezes, que é uma outra que eu gosto muito, né? Onde ele diz assim: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhe a solução. Então, nós somos convidados a ajudar nesse momento difícil de pandemia. Ajudar na solução. Contudo, para atender a semelhante mista, há de silenciar a discórdia e a censura. Olha que interessante. Silenciar a discórdia e a censura.
e alongar o atendimento e serviço. Isso está no livro Espírito de Verdade, no capítulo 3. Gente, estamos verdadeiramente agindo assim? Nós estamos silenciando a discórdia? Estamos silenciando a censura? Nós estamos ajudando, servindo? Então, é algo que realmente precisamos meditar. Refletir, Porque... refletir sobre isso. Refletir. Outra coisa, só pegando esse gancho, já que eu já lhe parei mesmo. Está congelando. Está congelando. Está congelando? Já que eu lhe parei mesmo, é o seguinte. É outra afirmação que a gente faz e que deve mudar. Então, é aquilo, por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo? Em vez de, para que isso aconteceu comigo? O que é que isso está querendo me dizer? Em vez de eu me revoltar, até porque tem pessoas que se revoltam contra Deus, né? Então, por que? Não é porque isso aconteceu comigo, é para que isso está acontecendo comigo. O que isso está querendo me ensinar, que eu ainda não sei. Então, essa é a pergunta. E que em momentos de desalinho, de desajuste, de desespero, a gente não tem essa parada para ter essa reflexão com você. É isso mesmo, senhor. É isso mesmo. E ainda poderemos analisar, né? Alavancar a humanidade, né? A gente elevar a humanidade para rumos mais elevados é o que está acontecendo, né? Nesse processo de transição planetária, né? É isso, Sema? Então, é um processo de elevação, de renovação no planeta. E, logicamente, que os instrumentos, né, os instrumentos que irão, nesse instante, estarem atuando nesse processo, né, são instrumentos que levarão muitos, e isso foi dito lá por Kardec na Gênese, né? Foi dito por Kardec, nesse momento de transição planetária, haveriam pandemias, né, doenças, muitas doenças, ceifariam muitas vidas físicas, né? Então, Kardec, ele já tinha nos advertido disso, né? Já tinha nos advertido. Então, a gente percebe que esse momento é um momento importante onde precisamos nos elevarmos espiritualmente, aonde precisamos promover um trabalho de burilamento, de aperfeiçoamento, nos utilizando das ferramentas, muitas ferramentas que nos foram trazidas por muitos e muitos que aqui nos visitaram a Terra, e contribuições espirituais das mais profundas, né? Nós temos não só as obras básicas, mas as obras complementares, os livros, né? Nós estamos meditando aqui acerca de uma mensagem de Emmanuel, né? Então nós temos um material farto, para que a gente possa estar se utilizando dessas ferramentas, para que a gente possa fazer nossa reforma íntima, o nosso processo de autoburilamento, né? De autoaperfeiçoamento. E, no entanto, a gente, como eu acabei de dizer, a gente fica dentro de um processo de mágoa, de revolta, e deixa de estar realmente fazendo o que verdadeiramente precisávamos fazer, que é esse trabalho de aperfeiçoamento. Nós percebemos ainda que, dentro desse processo que nós estamos vivendo, né, e a gente está sempre dando essa ênfase na pandemia, né, as pessoas vão precisar encontrar um rumo melhor para suas vidas. Não é verdade? Né? As pessoas vão começar a ter uma responsabilidade maior consigo mesmo, com o seu semelhante, com o planeta.
E aí a gente percebe que se a gente não fizer isso, a gente vai ainda amargar alguns dias, meses, anos ainda, porque vai passar essa pandemia e poderemos ter ainda outros problemas climáticos, outros problemas de diferentes ordens aí, mas problemas provocados pelo homem, né, pela sua rebeldia, pela a sua ação irresponsável no mundo, onde ele destrói ao seu bel prazer, né, a natureza, destrói ao seu bel prazer os recursos que nos foram dados por Deus para que a gente pudesse utilizar com sabedoria e ter uma qualidade melhor de vida. Então a gente percebe que vai precisar haver essa percepção de mudança para que a gente possa viver em paz com o planeta, em paz com o nosso semelhante. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Né? É por isso que Jesus nos dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. E as pessoas estão buscando esse mundo fora. Mas a percepção que a gente precisa ter é que a gente precisa melhorar por dentro para transformar o mundo no qual vivemos. Né? É melhorando por dentro que o que está fora passa a receber a nossa ação de forma a torná-lo melhor. Então a gente vai tornar o mundo mais justo quando nos tornarmos pessoas mais justas, né? Nós, à medida que a gente mudar, à medida que a gente promover ações mais responsáveis, tudo à nossa volta vai ter características que irão favorecer o bem-estar de todos, né? O bem-estar coletivo. Né? Então a gente percebe como indivíduo, eu tenho uma ação como indivíduo, que vai ter uma projeção, essa ação minha, para que outras pessoas sejam contaminadas, que essas pessoas sejam motivadas, e aí um efeito dominó, um efeito cascata, e a gente vai percebendo que as mudanças vão estar acontecendo. Gandhi dizia, né, que toda grande transformação social, ela não começa de milhões para um, mas de um para milhões. Né? A gente fica esperando, eu vou esperar tudo melhorar, para aí eu passo a ter uma atitude mais responsável com o planeta, eu passo a ter uma atitude mais responsável com o outro, quando o outro fizer, e na realidade eu preciso fazer. Né? Eu acho que Divaldo, através de Tagore, foi de uma sabedoria muito grande quando ele deu ao movimento, a esse movimento tão importante, movimento da paz, né? Que é a corrente da paz, que é o movimento Você e a Paz, né? Esse nome. Porque antes era a paz e você, né? Aí ele traz essa reflexão, você e a paz, né? E, de fato, o sentido é esse mesmo. É como você está produzindo isso, como é que você está construindo isso. E é assim que as coisas vão tomar, na realidade, uma projeção favorável para toda a humanidade. Enquanto eu fico esperando que o outro mude, que o outro faça, aí realmente fica muito difícil. Tem uma mensagem de Emmanuel, do livro Ponte Viva, no capítulo 58, que eu peguei um trecho muito bacana, que diz assim: se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário que nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos na assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Né? Então é isso, Jesus ele não nos prometeu facilidades. Né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições. Né? Então ele não prometeu facilidade, né? Nesse mundo, não. Em nenhum momento eu lembro dele ter prometido isso. Né? Mas o que ele nos diz? Né? Através desse processo, dessa movimentação interior, o discípulo ele vai ganhando firmeza e os seus testemunhos irão, logicamente, lhe acompanhando os passos e influenciando outras pessoas.
né? Então a gente percebe que a gente precisa realmente entender que a gente precisa ter a ação, né? Batei e vos abrirá, né? Pedi e obtereis, né? Então a gente precisa ter a nossa ação no sentido dessa transformação, da edificação desse reino de Deus aqui na Terra, que é tão bonito de falar, mas poucos estão verdadeiramente imbuídos desse propósito, né? Bom, e o que poderíamos ainda a meditar acerca da mensagem, né? Somos mortais. Quantos seres encarnados somos mortais? Somos mortais. Somos imortais quantos seres espirituais. Mas quantos seres materiais encarnados nós somos mortais. O futuro é incerto. O futuro é incerto, né? O futuro é incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas, daqui a 1 ano, 2 anos. É incerto, né? Nós não sabemos, né? Mas, com confiança na justiça e na bondade de Deus, seguimos amando e servindo. Chico dizia, maré alta ou maré baixa, eu sigo com Jesus. Se as coisas estão boas, estou com Ele. Nos momentos difíceis, continuo com Ele, né? E é isso que a gente precisa, na realidade, né? Darmos esse testemunho que Jesus nos pede, né? Por conta, eu tenho dito isso, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o Centro Fraterno, Luz e Caridade, eu sempre estou chamando a atenção disso, quanto aos padrões vibratórios que a gente está percebendo nesses dias, né? A vibrações de medo, de desespero, né, Sema? É isso que a gente ouve, né? Isso denota o quê? Falta de fé. Falta de fé. Não tem outra palavra, né? Falta de fé. Agora, a gente percebe que, como disse Iracema, precisamos tomar cuidados. Isso é fato. Precisamos. Então vou me descuidar, não vou mais usar máscara, eu não vou mais. Não, não é isso que nós estamos falando aqui, né? Isso é um ato irracional, né? A nossa doutrina é uma doutrina racionalista, né? Não é isso que nós estamos falando, mas entrar em desespero, né? O medo, nós sabemos que o medo, ele é importante, é necessário. Chegamos até aqui e devemos dizer que esse mecanismo criado por Deus é de uma eficiência fantástica. O medo é importante. O medo é importante. Agora, medo mais desespero, não. É outra coisa, né? Porque tem muita gente sentindo dor e sofrendo. E aí é que está o problema, né? Sentir dor... Oi? Oi, Sema. Pode falar, estou ouvindo. Estou escutando. Então, porque eu estou com uma pessoa aqui e de vez em quando eu tenho que dar um... Então precisamos pensar e agir como espíritas, Sema. Irmãos do Centro Fraterno. Precisamos pensar e agir como espíritas. Hilton, você pode pegar Covid e desencarnar? Posso. Eu estou no corpo físico, submetido às leis físicas. Posso. E onde é que está o problema nisso? Nenhum. Nós não temos privilégios. Não é porque eu sou espírita que eu vou ter privilégios, não. Existe o merecimento, né? Que são conquistas que a gente trava, né? E através das nossas lutas pessoais e dos trabalhos que realizamos, em nome do amor, em nome do Cristo, né? Então mas privilégios não. Se eu pisar num prego enferrujado, eu vou furar o pé. Se eu não cuidar, vai infeccionar. Se eu não cuidar, eu posso furar o pé. Sem problema nenhum. Nada diferente de ninguém, né? Então a gente precisa
pensar e agir como espíritos. É isso que a gente precisa fazer nesses dias, né? Nada Irmãos, diferente. irmãos, não Irmão. é? A gente se esquece com essa coisa, porque eu consegui algum bem material, eu sou melhor do que o outro. A gente esquece que todos nós estamos irmanados aqui, que para Deus somos É, todos irmãos. E que a sim. consequência de estarmos aqui, e que já estivemos, eu sempre falo isso aqui, viu? Estivemos aqui tantas vezes, damos tantos nomes, e voltaremos tantas vezes forem necessárias para que a gente Sim. possa acender a nossa luz. Uhum. Entender que a verdadeira situação que nos coloca entre os anjos e arcanjos chama-se o amor. E essa conquista desse amor, e desse amor desinteressado, desse amor ágape, que é a maior dificuldade pelo nosso egoísmo, que ainda temos. A gente precisa vencer, não é o mundo lá fora, é o nosso mundo interior. Não é verdade? O nosso egoísmo. Então, o nosso orgulho, que em verdade nada temos, nem o corpo físico temos, porque em algum momento, nós teremos que deixá-lo aqui e retornar ao mundo espiritual. Com você. Eu trago uma outra contribuição de Emmanuel para a gente, acho que está chegando já nosso tempo, né? Ainda temos, Que temos ainda são uns 6 minutos ainda. Dá para prevenções, você fazer. prevenções negativas, né? Do livro Calma, de Emmanuel. Olha, vamos analisar, eu fiz um recortezinho de alguns trechos dessa mensagem. Não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Né? A gente fica, vai acontecer. Aí sofre antes e se vier a acontecer, sofre depois, né? Não é inteligente, né? Doença em casa ou em ti mesmo, né? Doença em casa ou em ti mesmo, a aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito do dia. Né? Desespero não ajuda. No dia que alguém me provar que desespero resolve, eu só vou andar desesperado. Mas é o contrário, né? É o contrário que a gente tem visto, né? Então, desespero não resolve, desespero só agrava. Né? Emmanuel chama a nossa atenção. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Olha que coisa interessante, né? Então a gente quer resolver as coisas no imediatismo. Não, tem que resolver hoje. Quando que, se resolvesse hoje, não surtiria o efeito necessário, não providenciaria os recursos necessários para que pudéssemos refazer o nosso modo de pensar e agir. Olha que interessante, né? Isso tudo precisa de um tempo, né? Tudo precisa de um tempo. Então as dificuldades, elas também requerem de nós um tempo. E a gente tem conhecimento que as dificuldades, os problemas, as doenças, elas não surgem da noite para o dia. No dia que a gente percebe que a gente fica muito ruim mesmo, é porque ali chegou o ápice, né? Já chegou numa situação bem crítica. Mas ela começa lá atrás, devagarzinho, devagarzinho, né? Os problemas também começam lá atrás, coisinhas pequenas que vão dia a dia aumentando. E aí quando a coisa se torna uma situação bastante complexa, a gente, surgiu hoje? Não, surgiu lá atrás. A doença também não surgiu agora. Foi a falta de zelo com a nossa alimentação, foi a falta de zelo com o planeta. E aí, no final de tudo isso, a gente aí apresenta um problema e acha que surgiu naquele momento. Não.
E a solução não pode chegar também no imediatismo, né? Não pode chegar. Então a gente requer um tempo, tudo isso requer um tempo, né? Então a gente mesmo porque se a coisa fosse muito fácil, muito rápida, talvez a gente não desse a devida importância. E a situação está nos convidando a ter com nós mesmos, com o planeta, com o nosso semelhante, né? Então a gente percebe que nesses dias a gente está vivendo uma carência muito grande do outro. Mas antes dessa pandemia, a gente muitas das vezes convivia com pessoas dentro de casa que mal se falavam. A gente mal dirigia a palavra, que a gente não dava, que a gente não manifestava a importância que ela tinha na nossa vida. E agora a gente está tendo necessidade de fazer isso, né? A distância nos proporcionou essa percepção, né? Então a gente se tornou seres mais perceptíveis, né? A importância de um abraço, de um bom dia, de uma boa tarde, de um aperto de mão. A gente está sentindo muita falta disso. Olha que interessante, a gente destruiu a natureza, né? Aí as pessoas hoje levam as plantas para casa, né? Aí cuidam de plantinhas em casa, né? Mas por quê, né? A gente primeiro destrói para depois a gente querer trazer para perto da gente. E isso está se dando com as pessoas no campo do relacionamento, no campo do sentimento. As pessoas hoje estão sentindo mais necessidade das outras, né? Como eu acabei de dizer, muitas das vezes ele não manifestava, né, a gratidão dele pelo carinho, pelos cuidados de uma pessoa próxima, e agora ele está tendo, né, necessidade de manifestar isso, dizer isso, né, de estar perto. Então a gente percebe que tudo tem uma razão, tem um ensinamento a nos trazer. Então, eu gostaria de finalizar essa participação Isso. dizendo, gente, não percam o sentido da vida. Reflitam muito sobre isso. Qual é o sentido da vida, da minha existência, né? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui na Terra? E calma. Porque as respostas, né? As respostas, elas podem nos levar a um processo de uma certa inquietação. Mas calma. Nós somos seres espirituais que estamos verdadeiramente fazendo uma caminhada para a gente voltar ao rumo, né? Porque durante o nosso processo caminhamos por estradas que nos afastaram do nosso eu profundo, das nossas atitudes e ações voltadas para o bem.